Ok, gente, vejam só. Eu entendo o cansaço, eu entendo a vontade de desistir, eu entendo o medo da incerteza, eu entendo todo esse processo pelo qual vocês estão passando. Só que eu também entendo o tamanho da vitória que vocês vão alcançar quando, em janeiro do ano que vem, vocês pegarem o resultado e descobrirem que é o suficiente para aquilo que vocês querem. Porque não vai ser uma vitória só de vocês. Eu tenho muita certeza que vai ser a vitória de alguns dos pais, dos avós, daqueles responsáveis que estão dando de tudo de si, estão sustentando tudo para que vocês consigam, pelo menos por esse tempinho, focar em estudar. E acreditem, junto deles, que apesar dos pesares, apesar dos momentos de exaustão, boa tarde, Nana, não levem isso pro lado pessoal, gente, eles também estão cansados e eles não tiveram, talvez, as oportunidades que vocês tiveram, que vocês estão tendo, na verdade. E deem o melhor de si, por mais difícil que pareça. Vejam só, ontem eu perdi a minha tia, que não era tia de verdade, era uma tia de consideração. Eu já havia falado sobre ela em outras aulas aqui no servidor. E até agora eu tô muito abalada. Ela foi presa política durante a ditadura, para quem não estava nas aulas que eu falei sobre ela. E assim, ela era a única pessoa que eu tinha como amizade aqui na minha cidade. E eu poderia, inclusive, ter cancelado a aula de hoje, porque ontem eu já não estava bem para dar aula, hoje eu também não estou no meu 100%, mas eu vou estar aqui, porque ela acreditava na juventude que me levou a estar aqui onde eu estou hoje, e da forma como ela acreditava, eu acredito também, porque eu me inspirei nela. E ela não é o tipo de pessoa que baixa a cabeça em nenhum momento. Nas memórias do marido dela, que inclusive são públicas, estão na internet para quem quiser ler, ele relata que uma das falas de um dos torturadores dela no DOI-CODE, que ela foi presa no DOI-CODE do Rio, era: não tem jeito, essa mulher não fala. E se em um dos piores momentos da vida dela, ela não se dobrou ao que o sistema quer, eu também não vou deixar vocês se dobrarem ao que o sistema quer. Porque ele quer justamente isso, pessoas desiludidas com a possibilidade de um futuro melhor e que possam servir de mão de obra. E vocês não vão passar por isso porque eu não vou deixar. Ah, porque eu não acredito em mim, porque eu tô cansado. Beleza, eu acredito em você. O cansaço você consegue superar. Dorme um dia, dorme dois, descansa, limpa a mente, mas não deixem de tentar. Porque teve gente antes de vocês acreditando e confiando cegamente em vocês. Seja o pai, seja a mãe, a avó, quem quer que seja. E eu mais ainda. E quando eu falo que eu acredito em cada um de vocês, não é porque eu acho bonitinho chegar aqui e dar um discurso. Porque, sinceramente, eu poderia simplesmente fazer o meu papel, chegar aqui e dar uma aula para vocês e acabou. E não é assim. Eu lembro, posso não lembrar tão bem quanto gostaria, de cada um de vocês quando aparecem nas minhas aulas. Eu sei que a Mariana tá aqui desde o início, eu sei que o Kaique chegou um pouquinho depois, a Lindinha também super me dá suporte aqui, porque eu não consigo estar tão presente quanto eu gostaria, então ela dá aulas sobre as habilidades de redação incríveis. Eu poderia até não estar envolvida no projeto, só que, sinceramente, não é da minha natureza e não compacto em nada com os meus princípios, porque se fosse para levar isso ao pé da letra, eu não seria nem professora, porque ser professora não era o meu sonho. O meu sonho era ser atriz. E depois que eu terminei letras, eu poderia ter corrido atrás disso. Só que quando eu terminei, eu vi a necessidade do professor na educação brasileira. E não me importa se é no Discord ou se é num auditório para 300 pessoas. A gente tem 7 aqui hoje. Beleza, se eu conseguir ajudar cada um de vocês a aprimorar um pouquinho mais dos conhecimentos de códigos para chegar na nota 40 que o Kaique estava falando, nos acertos 40, tá feito. Eu cumpri o meu trabalho. Eu abri mão do meu sonho para ajudar vocês a alcançar o de vocês. Eu não comecei um curso de artes cênicas, que seria a minha opção. Eu tô aqui, mas não pensem que eu não tô feliz com nada disso. Eu tô contando um fato, eu realmente abri mão do meu sonho para estar aqui.
e vou abrir mão do meu sonho para estar em todas as salas de aula que eu ocupar daqui para frente na minha vida. Porque vocês valem a pena. Eu sei disso agora, a minha tia sabia disso quando ela foi torturada nos porões do DOI-CODE no Rio de Janeiro, e a gente tem isso internalizado enquanto professor. Não importa se é 1 ou se são 1000, cada estudante da educação brasileira vale a pena. Eu confio em vocês, eu sei que tá difícil, eu sei que tá cansativo, eu sei que vocês querem desistir. Eu mesma, como professora, já quis desistir, mas vai valer a pena. Vocês vão passar por isso e vai ser a vitória não só de vocês, mas dos de vocês também, dos pais, dos avós, dos irmãos, dos tios, dos sobrinhos. E a gente vira esse jogo, mesmo aos poucos. A minha forma de honrar a memória dela não foi indo ao velório, porque eu não frequento velório, eu não vou. Mas é hoje, estando aqui para dar aula a vocês, e amanhã eu vou estar nos atos de protesto contra a PEC da blindagem. Eu espero que quem tiver a possibilidade de ir aqui do server, vá. Se for maior de idade ou se for menor e puder ir acompanhado dos pais, vá, certo? Hoje a gente vai começar um pouquinho disso falando de códigos e linguagens. E muito obrigada, gente, aos vocês desejaram sentimentos aqui no chat. Eu agradeço, de verdade. E qualquer coisa que precisarem, sabem que eu tô aqui, não tanto quanto gostaria, não como gostaria, mas eu tô aqui, certo? E eu sei que eu tô em dívida de uma aula para repor com vocês, essa aula será reposta, certo? Só nada, Bel, mas em algum momento eu vou ser. Não foi nada, gente. É uma coisa que vocês precisavam ouvir, talvez, e eu precisava dizer. Simbora, que agora vai ser o pega pra capar com códigos e linguagens, viu? E eu não quero baixo astral aqui, eu quero a gente se divertindo, porque a gente vai sorrir. E vai sorrir muito, e mais ainda quando chegar a aprovação de vocês. Ok, o que vocês sabem da prova de códigos e linguagem? Não vale me dizer que o que vocês sabem é os pesadelos que vocês têm à noite com ela. Amo vocês. Cada um. Sei que tem muito texto. Bom, é códigos e linguagens, né? Cada questão tem uma competência e habilidade. Perfeito, lindinha. É um lixo. Não, gente, vamos manter o decoro, vamos manter a elegância. A prova de códigos e linguagens poderia ser muito pior. Ela ainda tem um potencialzinho. E que é mais interpretação que gramática. Perfeito. Vejam só, eu quero trazer, primeiramente, essa conceituação da essência da prova. Eu imagino que a Lindinha esteja trabalhando com vocês todos os aspectos essenciais, mas hoje eu trouxe também a matriz de referência e cada uma das competências e habilidades para a gente dar uma olhada, exceto a competência 2, porque eu quero ver se eu consigo marcar um dia para fazer uma aula de espanhol, para quem quer fazer a prova de espanhol, e uma aula de inglês para quem quer fazer a prova de inglês para o Enem. Isso eu ainda vou conversar com a Lindinha e com o Abel depois. Então só fica aqui o spoiler que vai ter, tá bem? Lindinha pegou na minha mãe e me mostrou as competências. Ela apresentando Jesus Cristo para vocês. Amém, irmãos e irmãs? Não sei o neutro para irmãos e irmãs. Gente, estarei em falta, mas fica aqui a minha consideração. Certo? É Irmes mesmo? Bom, se for Irmes, está aqui o uso do Irmes. Ah, tá. Amei. Pronto. Pronto. Gente, se cortam esse pedaço e posta no YouTube, vai muito parecer que eu tô sendo homofóbica e a culpa é de vocês. Aí, olha só, semana que vem eu vou para o Congresso Nacional de Educação, eu vou apresentar um trabalho sobre como é importante o uso da linguagem neutra em sala de aula para contribuir com a saúde mental dos estudantes. E vocês fazendo negócio desse comigo, rapaz? Gostei do voto de confiança. Lindinha, meu anjo, você é o meu braço direito e o esquerdo, e a perna direita e a perna esquerda aqui nesse servidor. Se eu não confiar em você, eu vou confiar em quem? Certo?
Então, deixa eu apresentar para vocês isso aqui chamado taxonomia de Bloom. Isso a Lindinha apresentou? Bom, eu vou dizer para vocês que provavelmente isso aqui é o culpado de todo o perrengue que vocês passam com as questões do Enem. Por quê? Vamos de contexto histórico. Algum tempo atrás, quando estavam desenvolvendo esta porcaria chamada ensino tecnicista, tinha diversas vertentes, muitas pessoas desenvolvendo. Não, eu acho que a educação tinha que ser assim, eu acho que a educação tinha que ser assado. Nisso, uma das pessoas que teorizou como deveria ser a educação foi Bloom. Só que aí ele teoriza a partir da exploração de habilidades do ser humano. E anos depois, algumas pessoas que estudaram com ele esquematizaram isso, fizeram no formato de triângulo. Aí a gente modernizou isso e hoje é esse esquema aqui que a gente tem: memorizar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar, certo? Pensem o seguinte: a redação já está nesse estágio aqui. Toda a prova de códigos e linguagens é feita com base nesse, certo? Porque em cada área dessas, você vai receber um comando. Se você memorizou, a questão te pede para identificar, para localizar. Se você entende, a questão te pede para associar. Se você consegue aplicar, a questão vai te dar um contexto, vai te perguntar sobre uma coisa que está naquele contexto e pergunta se você consegue demonstrar. Percebem que todas essas habilidades dizem respeito a um verbo que indica uma ação que você vai ter que fazer sobre a questão que está aparecendo para você? É com base nesse esquema de FDP que são feitas as questões do Enem. As questões do SAEB, para quem é de escola estadual, deve conhecer o Sistema de Avaliação Externa do Estado. Aqui em Pernambuco é o SAEP. Aí eu acho que tem o SAEPB, o SAEAL, que é o SAEP, o Sistema de Avaliação Externa de Maceió, de Alagoas, e assim por diante. E, sinceramente, essas avaliações externas, à parte do Enem, são a única preocupação da escola pública hoje em dia, infelizmente. Mas tudo hoje, gente, é feito com base nesses esquemas. E é aqui que mora o problema do novo ensino médio. Por quê? O novo ensino médio não está pautado nisso. Tem uma discrepância muito grande entre aquilo que as avaliações externas cobram, que é isso aí, e o que é ensinado nas escolas, que não é isso. E também tenho minhas sérias dúvidas se deveria ser, certo? Aí toda a questão, para além das competências e habilidades, vai se pautar em uma dessas orientações. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque isso aqui é muito mais interessante para uma pessoa que é da área de pedagogia, que é de uma licenciatura, entender. Mas eu quero que vocês saibam de onde está vindo a cobrança das questões que vocês estão fazendo, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse esquema chamado taxonomia de Bloom? Não sei, de repente perguntar o quanto isso influencia na nota, alguma coisa assim. Vejam aí se vocês têm dúvidas. As competências vêm de uma articulação da BNCC com o ideal do que deveria ser ensinado em sala de aula. Elas são aplicadas através desses comandos. Não acho que você necessariamente vai ter que decorar, Kaique, mas você vai fazer o seguinte: a gente vai ver uma questão do Enem daqui a pouco, e você vai ver que o texto é explicitamente, o comando, eu odeio essa palavra comando, diga-se de passagem. A pergunta da questão, de certa forma, quer dizer alguma dessas coisas. Vai estar subentendido. Algumas vezes o Enem vai deixar explícito, mas geralmente ele deixa subentendido. Aí cabe você entender ali no contexto o que, que ele está querendo que você faça. Esse é o carro-chefe para todas as questões, gente. Por quê? Quando vocês vão interpretar, vocês pecam em algumas coisas. Pecam pela generalização, pecam pelo subentendido e pecam pela formação de opinião própria. Principalmente esses três, tem mais coisas.
Mas por que isso? Porque, primeiro, nada é absoluto no mundo, daí você já tira essa. Segundo, a sua opinião, aliás, o subentendido não está explícito no texto e o autor não vai fazer uma questão que deixe margem para você interpretar, a não ser que seja uma questão discursiva, porque aí faz sentido. Terceiro, tem que segurar o dedo, senão ele não fica. Terceiro ponto, a sua. Vou ser bem grossa agora, gente. A sua opinião não importa. Ah, porque eu acho que essa questão aqui tá certa. Sim, mas você acha com base nas vozes da sua cabeça? Porque são as mesmas vozes que estão lhe dizendo para desistir do Enem. São realmente vozes confiáveis? Me digam, as vozes da cabeça de vocês estão sendo confiáveis nesse ponto? Uhum. Então, pronto. Não confia na voz, confia na professora. O anjo sussurrando no ouvido de vocês que vai dar a opinião que vocês têm que ter naquele texto. Gente, eu tenho sérias dúvidas se alguém aqui está em crédito bom com Deus o suficiente para ter um anjo sussurrando no ouvido de vocês. E terceiro, já tentaram 5 vezes essa semana, mas não dá para me fazer em miniatura para eu ir com vocês na prova. Nenhum de vocês ainda se formou em engenharia física a nível de conseguir fazer uma máquina de encolhimento molecular e poder me levar junto com vocês para a prova. Não dá, certo? Então, você só tem o texto. Você tem que fazer com base em quê? No texto. Muito bem, certo? Então, o Enem não liga para sua opinião. O Enem liga para o que está no texto. E outra, vocês têm que prestar atenção se a questão quer saber com base no todo do texto ou se é na parte, ok? Gente, eu sinto em desapontar vocês, mas não dá para me encolher e levar no ombro. Notícias tristes. Infelizmente, está sendo aí a realidade das escolas brasileiras. Nem todo mundo tem uma professora miniatura no ombro, não. Certo? Pronto, vamos entender aqui a questão. Ai, professora, mas eu já entendo. Eu sonho com essa porcaria todos os dias da minha vida. Sim. Aí o próximo sonho, você vai dar uma de Hércules nos 12 trabalhos e vai enfrentar de cara. Você não vai se esconder debaixo da cama feito uma criança chorona, porque eu não dou aula para criança chorona. Vamos lá. A gente tem aqui o texto base, que serve para orientar aquilo que vocês vão fazer em relação à questão. Quer dizer que a questão vai ser sempre sobre o conteúdo do texto? Não, às vezes é sobre o formato do texto, certo? Desse jeito, quem é meu campeão? Quem é meu campeão? Vocês, porque nenhum de vocês são crianças choronas. Ok, aí a gente já está familiarizado com o texto. A partir de agora ele já não nos assusta mais. Ai, professora, por que é um texto grande? Disse para vocês, gente. I'm back, then I'm back. Eu voltei. Então aqui, ó, a luz, a graça e todo o charme das aulas do Foca estão comigo, certo? Para além do texto base, a gente tem as referências. Ah, professora, mas as referências não têm utilidade. Tem não. Eu coloquei aí só porque é divertido gastar papel da floresta amazônica para imprimir uma prova cheia de referência, mas utilidade nenhuma, zero. Claro que tem, gente. Às vezes, eu vou ser bem honesta com vocês, às vezes isso é uma questão sobre qual é o gênero textual utilizado, qual é o tipo textual utilizado. A resposta está na referência. Porque eu duvido muito. Né? Tem que pedir para cortar, perdão, gente. Raíssa, cortei o que precisa cortar. Ou não. Gosto de causar o caos. Certo? Vejam só. Se aqui na questão, sei lá, tá, por exemplo, texto informativo. Aí nas alternativas temos narrativo, injuntivo, descritivo, narrativo do tipo informativo, dissertativo. Eu acho que é injuntivo. Eu devia cobrar mais caro pra galera que no ano que vem me procurar para ter aula e vier com uma resposta dessa. Eu devia ter acesso ao resultado do vestibular de vocês para saber quem é que está cometendo essa atrocidade.
certo? Então vamos lá, a referência ajuda, não ignorem a referência, ela pode ser pequenininha, mas ela faz uma diferença. Vocês já ouviram falar no conto da princesa e a ervilha? Que a princesa tinha que dormir debaixo de 100 colchões e lá embaixo dos colchões uma ervilha? E a princesa toda noite sentia, porque aquela coisinha pequena faz diferença, certo? Pelo amor de Deus, gente, não ignorem, não subestimem por causa do tamanho. Moldou minha personalidade, ok? Pronto, aí a questão te dá o comando, por sinal eu odeio essa palavra, ela te orienta a respeito do que deve ser feito na questão, tá? Vamos lá. Entre as manifestações da cultura hip hop apontadas no texto, o break se caracteriza como um tipo de dança que representa aspectos contemporâneos por meio de movimentos. A questão está perguntando sobre o formato do texto? Vamos lá, pequenos gênios. Então, vocês vão ter que fazer o exercício da leitura. Olha só. O rap, palavra formada pelas iniciais Rhythm and Poetry. Vejam só, se vocês estão fazendo a leitura dinâmica, que é o que provavelmente acontece, só que vocês já ignoraram. Focaram especificamente na parte do breakdancing e vieram em seguida. O breakdancing surge como uma dança de rua, sabemos o que é. O grafite nasce das assinaturas escritas pelos jovens. Opa, o Kaique não sabe sobre leitura dinâmica. Vou explicar. E aí a gente vai olhando, passando o olho e procurando o que tem a ver com breakdance. E a gente chega nas linhas finais. As linguagens do rap, do breakdancing e do grafite se tornam os pilares da cultura pop. Temos uma afirmação aqui a respeito do ponto central da nossa pergunta, que é o break. Vamos lá. Entre as manifestações da cultura pop, professora, preciso ler a questão de novo? Sim, porque você precisa saber exatamente o que vai olhar nas questões. Apontadas no texto, o break se caracteriza como um tipo de dança que representa aspectos contemporâneos por meio de movimentos, ou seja, eu quero saber a relação dos tipos de movimentos do break e como isso se relaciona com os aspectos contemporâneos retratados pelo hip hop. É isso que a questão quer de vocês, tá? Tudo que você precisa saber está na questão. Aí veja só, retilíneos como crítica aos indivíduos alienados. Gente, há alguma menção a respeito de dança, linguagens de dança, tá? De maneira retilínea. Ignorem que aqui já tem a resposta. Então a gente já desconsidera. E principalmente pelo seguinte: vocês sabem o que é breakdance? Letra B. Improvisados como uma expressão da dinâmica da vida urbana. Gente, urbano. Onde é que tá a rua? A rua tá no urbano? Tá na reserva florestal? Onde é que tá? No urbano, exatamente. Essa aqui é um forte indicativo. Letra C. Suaves como sinônimo da rotina dos espaços públicos. Vamos lá, não vou nem pela palavra. Os espaços públicos são suaves e tranquilos? Exatamente. Então aqui a gente já descarta essa. Letra D. Ritmados pela sola dos sapatos como símbolo de protesto. Algo no texto cita os sapatos que são usados no breakdance. É um aspecto de suma importância, ou deveria ser, para destacar especificamente o tipo de sapato. Se essa informação fosse realmente relevante para o breakdance, seria apresentada no texto, certo? Então a gente descarta essa. Até porque nesse destino essa informação nem estava no texto, gente. Letra E. Cadenciados como contestação às rápidas mudanças culturais.
Algo no texto fala sobre mudança cultural ou não? Exatamente, fala muito mais de retratar a existência da cultura pautada no urbano, vinda do breakdance. Gente, vocês percebem que os distratores, na realidade, são associados a ideias que nem estão presentes no texto quando para pensar? Só que aí tem um problema, que é, no Enem você não para pensar, você não vai ter tempo para isso. Então você precisa desenvolver um raciocínio muito rápido para entender quando a questão está sendo pertinente e quando não está. Geralmente, em voz alta, esse processo é mais fácil. Aqui, de fato, vocês percebem que vocês conseguem acompanhar uma linha de raciocínio lógica sobre o texto. Aí entra a importância dos simulados e de resolução de questões. Se você tem a prática de fazer resolução de questão, de fazer simulado, fica mais fácil conseguir debater internamente sobre essa questão. Essas, no caso, certo? Até aqui alguma pergunta? Se não tiver pergunta, eu vou explicar o que é leitura dinâmica para o Kaique. Pronto, vejam só. O que é leitura dinâmica? Veja só, Kaique, tem uma diferença entre chegar aqui e ler palavra por palavra. Mesmo fazendo a leitura toda da questão primeiro, que é o indicado, eu posso chegar aqui e ler palavra por palavra. O rap, palavra formada pelas iniciais rhythm and poetry, ritmo e poesia, junto com as linguagens da dança, o breakdancing, e das artes plásticas, o grafite, só que isso vai levar muito tempo. Então, se eu entendo a partir da rabiscada na questão, o que a questão está me pedindo e ela só quer saber do breakdance, eu vou procurar o quê? Onde essa palavra aparece no texto, que é aqui e aqui. Se eu entendo que o break é uma linguagem de dança, eu já vou procurar onde tem a ver com dança. E aí eu vou ler só essas partes para tentar chegar na minha resposta. Certo? Eu não acredito, Kaique. Kaique, você já fez o simulado que tá rolando no servidor? O de códigos e linguagens e o de humanas? Pronto, tenta aplicar isso quando você for fazer. Vai perceber que você leva menos tempo nas questões. Aí você vai compara depois o tempo que você gastou para responder e o tempo que você estava usando antes, certo? Beber um gole de água aqui. Eu esqueço que vocês estão gravando e podem tirar print disso depois. Também eu tô pedindo para virar figurinha, né? Prioriza o enunciado, começa lendo por ele, aí depois você vai olhar o que o texto está pedindo, certo? Pronto, vamos seguir aqui o baile. Agora vamos conhecer a matriz de referência mais a fundo. Quem aqui já conhece, já domina tudo sobre a matriz de referência? A Lindy é a obrigação dela, é minha monitora, então tem que saber mesmo. Brincadeira. Meu orgulho! Vejam só. A matriz de referência, gente, é um documentozinho que foi feito com base em outro documentozinho chamado BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que diz respeito à cobrança de todos os conteúdos de todas as matérias que são aplicadas no ensino médio. Lembra que eu já falei para vocês em outras aulas que o Enem não é um vestibular, mas que ele recebeu
a ordem de vestibular para passar a ser mais executado e mais feito. Eu conheci a BNCC só para criticar ela na redação. Lindinha, é que você não é a aluna minha do curso, poxa, porque eu entreguei ouro pro pessoal do curso o mês passado. Ouro, ouro, ouro. E isso eu não posso nem compartilhar com vocês, gente, que eu prometi para eles que isso é só uma coisa dos alunos do curso. Mas tudo bem, você já está na BNCC, já está meio caminho andado. Vejam só, quando o Enem é desenvolvido e aí eles tratam dessa prova como uma questão de vestibular, a gente não pode estudar para ela como se estuda para a FUVEST, para a VUNESP, para a UERJ, para a UEMA, para a UES, para a UFRR, certo? Por quê? Porque não é uma prova classificatória e todos esses vestibulares são classificatórios. O Enem é uma avaliação externa do governo para ver como é que está o ensino médio do país, originalmente. Então, todas as questões do Enem são feitas com base na Base Nacional Comum Curricular, que é o que dita especificamente o que deve ser trabalhado nas escolas brasileiras. Professora, mas com o novo ensino médio a gente não tem uma diferença entre o que está sendo trabalhado, que é cobrado no Enem? Sim, aí é que está o perigo. E, gente, sinceramente, essa altura do campeonato não é mais hora de pedir mudança no Enem, no novo, aliás, no Enem não, no novo ensino médio. É hora de pedir mudança no Enem, certo? Porque não dá para descentralizar o ensino médio do conhecimento de todas as áreas de conhecimento e aí manter a cobrança disso no Enem, porque obviamente só quem estuda todas as áreas de conhecimento vai fazer o Enem, vai conseguir passar. E quem é que está conseguindo fazer isso? As escolas particulares, porque desenvolvem os seus próprios currículos. Porque, sim, a base curricular é a mesma para todo mundo, mas o currículo depende de cada lugar, certo? Aí, por isso que as escolas particulares saem em vantagem. A escola pública precisa estar mais relacionada ao que a Secretaria de Educação do Estado vai fazer, que tem que estar mais relacionada ao que a BNCC pede. E é aqui que o aluno de escola pública toma no cu, certo? E aí a matriz de referência vem disso. Ela vai ser feita com base naquilo que a BNCC cobra do estudante na escola, porque na teoria o estudante tem que estar preparado com base naquilo ali. Porque eles têm dinheiro, Kaique, só por isso. Porque, sinceramente, tem muito aluno de escola pública que daria de 10-0 no aluno da escola particular. Certo? Aí vejam só, ela vai ser usada, essa querida ou desquerida, depende do ponto de vista, para orientar a elaboração das provas e manter a estrutura da avaliação no padrão estabelecido. Como aluna de particular, eu concordo. A matriz de referência do Enem vai organizar o conhecimento a ser avaliado em grandes áreas de conhecimento. Professor, isso vale para tudo? Com certeza. Desde códigos e linguagens a matemática. Dá até um arrepio falar esse nome, certo? E aí ela vai levar em consideração as habilidades de cada série e disciplina, onde é que essas habilidades em específico estão na BNCC. Essa matriz permite que nas diferentes edições do Enem o conteúdo seja parecido. Por isso que a gente tem algumas certezas quanto à prova. E cochetes feio. A gente tem a certeza que vai ter questões sobre modernismo, romantismo, realismo, sobre figuras de linguagem, questões de interpretação textual, tudo isso, certo? Então, assim, sintetizando, é um documento de extrema importância, mas que, dependendo do caso, pode ser dificilzinho de entender, certo? Dúvidas até aqui? Exatamente, Kaique. Ok, a primeira competência diária, que é o seguinte: aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Professora, mas estão relacionados? Com certeza estão relacionados. Gente, nada é por um acaso, ok? Não caiam nessa de a questão é completamente aleatória e nunca vai ter um norte, uma base que faça sentido na vida. Não é por aí que a banda toca, certo?
Essa competência está falando uma coisa muito bonita, muito chique, muito conceituada, não é? Mas se eu disser para vocês que é basicamente sobre gêneros textuais, o GT, e sistemas de comunicação. Que, diga-se de passagem, para quem está se preparando para vestibulares que cobram variados gêneros. Foca mais em entender o tipo textual e depois você foca no gênero textual, tá? Porque isso aqui é mutável, o tipo textual não. Certo? Então, basicamente, essa questão cobre isso e sistemas de comunicação. Dúvidas até aqui? Pronto, seguimos. Vamos para as habilidades. Cada habilidade vai especificar alguma coisa que precisa ser feito a respeito da questão que está sendo apresentada. É sempre sobre a questão, professora? Sim, você queria que fosse o quê? Sobre a redação? Então, bora lá. A habilidade número 1 identifica as diferentes linguagens e os seus recursos expressivos, como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Ai, professora, então é aqui que é cobrado inglês e espanhol? Tá pedindo para passar mais um ano no cursinho. Gente, estamos falando de linguagens, não de língua, certo? Aqui seria a verbal, a não verbal, a linguagem por imagem, onomatopeia, som, tudo isso. É esse tipo de linguagem que a gente está falando, certo? Linguagem é uma coisa, língua é outra. E aí, a gente tem que identificar essas diferentes linguagens e os recursos expressivos como elementos de caracterização do sistema de comunicação. Que sistema de comunicação seria esse? Os gêneros textuais, por exemplo, certo? Habilidade 2, recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação, essas aqui, e informação para resolver problemas sociais. Ah, professora, então aquele cartaz que estava falando sobre um problema social de representatividade PCD era isso? Era. Mas é um cartaz, o cartaz não é cobrado em outra matriz? Sim, mas às vezes o cartaz vai ser englobado aqui, porque antes de ser um cartaz, ele é um anúncio publicitário, é um texto de conscientização, certo? Habilidade 3. Relacionar informações geradas no sistema de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. Olha isso aqui aparecendo de novo. Gente, aí entra um ponto muito importante, que vocês geralmente esquecem. A redação do Enem é bem mais explícita sobre isso, mas no final das contas ela fala: eu sou uma forma de verificar o preparo do candidato para o exercício da cidadania, certo? E a prova de códigos e linguagens faz isso também. Eu não sei até que nível a Lindinha pesquisou sobre a BNCC, mas assim, a BNCC trata especificamente do preparo dos estudantes para o exercício da cidadania. Tô certa, Lindinha? Gente, tá tudo intercalado. Perfeito. Então vocês também tinham que saber. Nada é por um acaso no ensino brasileiro, gente. Por mais que não seja o ideal, ele é muito coerente, certo? Tô falando de ouvido aqui para carregar. Alguém tem dúvidas até aqui? Pronto, aí vejam só, habilidade número 4 para a gente fechar essa parte. Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Professora, então, aquela questão, se tiver uma questão de alguma música da MPB que fala de uma crítica social direcionada a determinado aspecto da sociedade, eu tenho que observar as posições críticas que estão sendo feitas a respeito do uso dessa música a partir da linguagem dela? Exatamente. Certo? Sim, BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Dúvidas até aqui? Professora, você pulou para a competência 3. Sim, eu sei, tá certo. É porque a competência 2 vai ser tratada em dois momentos para inglês e para espanhol. Já falei isso e estou repetindo. Aqui a gente vai entender como usar a linguagem corporal, sendo relevante para a própria vida integradora social e formadora de identidade. Professora, o que danado é isso? Meus amores, é
Muito, é very simple. O meu inglês de centavos. Actually, it's very easy. Na verdade, é bem fácil. No mais popular dos populares, isso é educação física. Em termos específicos, isso é linguagem corporal, certo? Que é uma parte de educação física. Então, vejam só, não digam que educação física não cai na prova do Enem, porque na realidade cai sim, ok? Então, a habilidade 9 vai tratar de reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. O Enem gosta muito de fazer questão sobre isso aqui. Volta e meia, ele pergunta, sim, lindinha, são definitivamente as mais fáceis. Volta e meia, ele pergunta: qual é a função do chachado, que já foi um tema de questão. O baião, a capoeira, ele vai procurar essas manifestações corporais de movimento para perguntar para você qual é a função dela dentro da sociedade. Se você treinar essa habilidade, você consegue reconhecer essas questões, tá? Habilidade número 10. Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. Professor, isso está muito chique. O que esse texto está querendo dizer? Diz o seguinte: vá se exercitar, seu vagabundo sedentário. Vocês estão rindo, mas é a verdade. Reconhecer a necessidade. É preciso transformar hábitos corporais, abandonar o sedentarismo, em função das necessidades sinestésicas, em função da necessidade do seu corpo de se movimentar. Certo? Então, professora, vai ter uma questão na prova que vai mandar eu fazer academia? Não, vai ter uma questão com o anúncio que vai dizer a prática da corrida gera bons hábitos. Aí vai listar para você e vai pedir para você estabelecer um raciocínio com base naquilo ali. Que até onde eu sei, todo mundo aqui é animal racional, todo mundo pensa, então consegue estabelecer um raciocínio. Com certeza, vocês podem escolher, ó. Vamos lá, vou dar as opções. Vocês podem ir para o karatê comigo na quarta e na quinta, ou para academia 5 horas da manhã na sexta ou no sábado, ou para capoeira no domingo, 9 da manhã. Quem vai? Quem vamos? É porque se eu for mais tarde, não dá tempo de lavar o cabelo, gente. Não é por opção. Mas tá tranquilo, eu acordo 4 para estudar e vou de 5. Não, eu acordo para estudar. O meu dia na sexta-feira começa às 3h50 da manhã. Aí depois de estudar é que eu vou pra academia. Aí, ó, tá vendo que fazer exercício é importante? Gente, tem que colocar o corpo para funcionar para a mente poder funcionar junto. Já eu tô familiarizada, mas é porque o horário, no momento é o horário que eu tenho disponível. Ano que vem eu melhore sair. E não é por cansaço, gente, é porque realmente, nesse clima, se eu lavar o meu cabelo depois de meio-dia, porque eu poderia ir pra academia depois de meio-dia, ele não vai secar. Ele vai ficar molhado até 8 horas da noite. Então, realmente é o horário que dá para ir. Não é por livre e espontânea vontade, é necessidade. Infelizmente é, e eu só tô lavando ele 2 vezes na semana. Ô tristeza. Vamos lá, habilidade 11, que perguntas sobre o meu cabelo não vão cair na prova. Aí chega o dia da prova, tem uma questão lá sobre transição capilar. Aí eu também tô pedindo. Vamos lá, eu vou fazer uma aula para vocês só sobre cuidados com o cabelo aplicáveis à prova de códigos e linguagens do Enem. Habilidade 11. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Professor, isso aqui está perguntando o quê? Ele vai avaliar sobre 2 aspectos. Primeiro, como a linguagem corporal é uma forma de comunicação entre as pessoas. E segundo, como isso é, inclusive, adaptado a pessoas, por exemplo, com deficiência. Um exemplo legal seria uma questão sobre quadrilha, ok? Que trata dessa interação social a partir da linguagem corporal, quadrilha de São João. Olha que isso aqui tá muito bom.
Isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. Chega. Raíssa, corta essa parte. Raíssa, corta essa parte, pelo amor de Deus. Corta sim. Vamos lá, competência de área 4. A competência aqui a gente corta mesmo. Não, 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 não. Não, sem fazer o corte, sem fazer corte. Deixa lá, deixa quieto. Deixa quieto. Vamos lá, gente. Agora nós vamos falar de arte, que é uma das partes que eu realmente mais gosto da prova de códigos e linguagem. Que a gente vai procurar entender a arte como um saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo. Porque, sim, a arte está diretamente relacionada a isso. Gente, tem a obra Guernica, do Pablo Picasso, que, se não me engano, virou um mural. Não, é uma do Diego Rivera, que é um mural na sede da ONU em Nova York, mas o Pablo Picasso fez uma obra chamada Guernica, que parece que está na sede da ONU na Europa, onde especificamente não vou saber dizer para vocês. Mas qual que é o ponto sobre isso? A Guernica do Pablo Picasso retrata os horrores da guerra, mostra, dentro do conceito do cubismo, como isso é algo que não deve ser passado adiante. É um gerador de significado que integra no mundo o sentido de alguma coisa, tá bem? Vamos lá, habilidade 12. Reconhecer as diferentes funções da arte, do trabalho, da produção dos artistas em seus meios culturais. Toda arte é provida de significado. Até a arte moderna, professora? Sim, até a arte moderna. Aliás, a arte moderna, obviamente, mas a arte contemporânea, por exemplo, o que a gente chama de pop art. Aquelas pinturas de latas de Coca-Cola. Professor, então qual seria o significado daquilo ali? Consumismo, capitalismo, uma crítica a esse sistema moderno? São ideias, posições. Pelo menos como eu interpreto. Habilidade 13. Analisar as diversas produções artísticas como meios de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Para quem vai dizer que não existe estética sendo abordada no Enem. Gente, a partir disso aqui a gente explica como a sociedade funciona. Nós entendemos culturas e padrões de beleza de partes diferentes da sociedade. Às vezes acontece de ter uma questão sobre uma escultura inca na prova, certo? É arte, é arte, é arte indígena e possibilita a gente entender diferentes culturas e comportamentos sociais, certo? Sinceramente, se eu fosse vocês, estudava um pouquinho mais a fundo essas obras contemporâneas e obras indígenas. Gente, quem é de São Paulo, reserva um tempinho para visitar o MASP, certo? Deixa eu ver aqui o que seria o equivalente ao MASP no Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro eu só fui no Museu da Manhã. E o Museu da Manhã é muito bom para quem está com meio fraco assim em ciências biológicas. O que você achou, Nana? Bom, temos o Museu de Arte do Rio. No Ceará, depende. Você está perto do Juazeiro do Norte? Olha, você pode fazer uma visita ao Museu Cívico-Religioso, porque tem as artes sacras. E também dá para analisar ali, Kaique, um pouquinho da estrutura das construções de casarões antigos que tem no Juazeiro do Norte, tá? Mais alguém com alguma pergunta de museu para visitar? Tem ótimas indicações. É meu trabalho, né, Kaique? Eu tenho que estar conhecendo. E eu tenho um aluno que é aí de Juazeiro do Norte. Na verdade, eu nunca visitei a cidade. Eu estou devendo uma visita para ele faz tempo. Em algum momento eu pretendo ir, eu te aviso também.
Olha, Lindinha, o de arqueologia do Piauí eu acho interessante. Porque, por exemplo, se o Enem lançar uma questão sobre pinturas rupestres, é uma possibilidade. Eu não descartaria, pelo menos. Os retirantes ao vivo é um negócio do outro mundo. É muito bom. Eu gosto muito de ver as obras de Portinari ali. Gostava, né, das 2 vezes que eu fui. Pronto, então visite de novo. É muito legal. No caso da Lindinha. E o MASP também. Todo mundo já visitando os museus que visitaram de primeiro, porque a gente sempre percebe uma coisa nova, turma. Vamos lá, habilidade 14. Reconhecer o valor da diversidade artística e das interrelações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Vejam só, nesse ponto aqui a gente vai perceber como nós temos uma diversidade artística e a questão vai esperar isso da gente, entender e reconhecer a importância e o valor que essa aplicação artística tem para a gente, certo? Dúvidas até aqui? Vamos então para a competência 5, gente. Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens relacionando textos com os seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Exatamente. Literatura. Aqui é geralmente onde a mãe chora e o filho não vê. O pessoal costuma dizer que essas são as questões mais difíceis da prova, gente. Mas, sinceramente, não são as mais difíceis, é que vocês já vão para elas com o cérebro cansado. Eu recomendaria, inclusive, talvez vocês tentarem começar por elas. Tentar identificá-las no texto e tomar a partida daí, tá? Porque aí você resolve logo de uma vez o que você tem para resolver, deixa o seu cérebro cansado, mas pouco cansado, e vai para as outras. Kaique, para o estudante de ensino médio que não tem o preparo profundo que deveria ter para lidar com textos do cânone literário, são as de literatura. O professor que é professor, às vezes, não está preparado para o cânone literário, que dirá o estudante. Ele não é colocando vocês em demérito, tá? São só os fatos. Pronto, aí temos as 3 habilidades. A primeira é estabelecer relações entre o texto literário e o movimento da sua produção. Isso aqui é muito importante, principalmente levando em consideração a forma como é ensinada a literatura no Brasil. Gente, a gente não aprende literatura dissociada do momento histórico em que está sendo inserida. A literatura sempre caminha de mãos dadas com o que a história está retratando, certo? Por mais que não seja obrigatório, mas por algum motivo é o que acontece. Então, vocês vão ver características da situação que os autores estão vivenciando nas obras deles. E aí, a habilidade 15 pede que você consiga reconhecer essa participação, tá? A habilidade 16 é um pouco mais técnica, então eu acho ela a mais difícil. Eu considero ela a mais difícil de todas as 3 habilidades. Por quê? Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Isso aqui exige muito domínio da técnica literária. E isso não é uma coisa amplamente ensinada em sala de aula, por mais que devesse ser. Geralmente, os professores abordam isso na primeira aula do ano e acabou. Certo? Então, eu acho que se eu fosse vocês, daria uma atenção extra para essa aqui. Habilidade 17. Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Por exemplo, uma questão que fale sobre Carolina de Jesus e trata da questão da acessibilidade à educação e ao conhecimento, à literatura, a partir da prática da leitura. Seria abordada diretamente na habilidade 17, porque trata de reconhecer a presença dos valores sociais e humanos nas produções literárias, certo? Dúvidas até aqui? Tá vendo? Eu nem xinguei vocês, né, esse poxa? Eu não xinguei vocês, Herol. Eu xinguei os outros. Tenho meus méritos.
Meus méritos. Tô, mas calma, ainda tem tempo para xingar vocês. Vamos lá, habilidade 6. Faltam 7, 8, faltam só 3 habilidades para a gente terminar. Fui fazer as contas nos dedos, sim. Paciência, meu cérebro está cansado. Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Essa competência aqui, gente, avalia o quê? Sistemas simbólicos e funções da linguagem, conativa, informativa, tudo isso. Poética, todas essas coisas. Poética? É poética. Poética, né? É poética. São as duas coisas, certo? Aí, cada uma dessas habilidades, eu considero essas questões bem chatinhas de responder, mas ainda são mais tranquilas que as de literatura. Cada uma dessas habilidades vai tratar de um aspecto diferente. Primeiro, a habilidade 18. Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Certo, gente? Quais elementos do sistema simbólico conseguem. É bem chatinha, porque não aborda nem tanto a questão da aplicação de regras gramaticais, mas sim do entendimento das funções gramaticais, de como se usa a linguagem para poder interpretar a questão. Certo? E aí a gente vai identificar como esses elementos dão suporte à progressão temática, à organização e à estrutura do texto. Para além disso, a gente vai também buscar entender a função da linguagem predominante, que é aqui, ó, se ela é poética, se ela é conativa, dentro do texto que está especificado, certo? Dúvidas até aqui? Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. Isso aqui, a gente pode até pensar, pô, não, patrimônio linguístico deve ter a ver com variação linguística, só que não, porque tu vai ter uma competência que é só para isso. Depois, isso aqui é sobre a não preciosismo, mas é um pouco preciosismo, com a língua portuguesa e a aplicação dela, certo? Mas em um lugar de saudosismo referente à memória nacional. Então, aquelas questões metalinguísticas que são essencialmente sobre a língua portuguesa se enquadram aqui. Certinho? Bora lá. Habilidade número 7. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Pessoal, sobre o que vocês acham que é essa competência aqui? Análise de opinião. E pode ser também a questão da campanha. Porque em uma campanha a gente vai analisar uma opinião. Aí vejam só como isso aparece. É basicamente, a competência 7 é interpretação de texto nua e crua. Vejam a habilidade 21. Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais, utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Aquela questão que compara um anúncio com um texto informativo e ali procura entender, procura tentar tirar daquele contexto algo que te leve a ter um raciocínio de mudança de comportamento e hábito na sociedade. Geralmente são as questões que tem texto 1 e texto 2, certo? Aí, habilidade 22.
relacionar em diferentes textos opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos, que é basicamente tentar encontrar pontos em comum em cada uma dessas possíveis interpretações, certo? Dúvidas? Ok, vamos para a questão 23, que diz o seguinte: inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é o público-alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. Essa é o tipo de habilidade que avalia não tanto o conteúdo, mas sim a forma da produção. Por quê? A mensagem não importa. Eu preciso entender o objetivo de quem produziu e para quem essa pessoa produziu. Como? A partir da análise dos argumentos que foram usados, das estratégias persuasivas utilizadas, certo? E aí temos a habilidade 24, que trata de reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público. No caso, intimidação, sedução, comoção, chantagem. Essa aqui é exclusivamente sobre anúncio publicitário. Lembra daquele anúncio do compra e batom? Tô meio entregando a minha idade agora. Então, é essencialmente isso aí. Pegar aquele anúncio e tentar entender a linguagem que está sendo tratada ali. É um anúncio, Nana, que talvez não tenha sido da sua época, que a menina ficava assim, ó, com o relógio na frente da tela da câmera. Compre batom, você vai pedir ao seu pai para comprar batom. O chocolate batom da garota. É, não é da sua época. Nem da do Kaique, aparentemente. Vamos lá, habilidade 8, que é bem de boa, bem tranquila. Ela é sobre conhecer e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. Que é basicamente o quê? Variação linguística. Obrigada por me chamar de velha e sozinha, já que eu sou a única pessoa aqui que lembra dessa propaganda, lindinha. Muito obrigada. Certo? Então, aqui a gente vai tratar sobre 3 aspectos. Primeiro, identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades sociais, regionais e de registro. Por exemplo, uma questão do Chico Bento, que é um texto de diferente gênero, em contrapartida a um texto sobre evasão escolar. E aí o Chico Bento saindo da escola. A partir do texto, a gente vai analisar o conteúdo? Não, a gente vai analisar a forma como a linguagem é aplicada, levando em consideração essas variantes. Desculpa, não. A habilidade 26 trata de relacionar as variações linguísticas a situações específicas de uso social. Por exemplo, se eu quero entender o fato de ter uma variação regional da periferia de São Paulo e se isso é aplicado corretamente dentro de uma apresentação de trabalho na USP. Que dentro do trabalho, às vezes, até tem a passabilidade, né? Mas normalmente um TCC, por exemplo, não dá para usar a linguagem, a variação regional. E aí temos a habilidade 27, que trata de reconhecer os usos da norma padrão na língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação, que também está relacionada um pouco do que eu falei agora. Entender que há o momento da norma padrão e há o momento para não usar. Mas, essencialmente, a gente vai reconhecer esses usos dentro do sistema de comunicação, certo? Dúvidas? Eita, povo inteligente. Seguimos para a última competência, gente. Essa aqui é muito legal, porque ela é bem objetiva. Por mais que pareça que não é um textão, eu sei, mas ela é bem objetiva. Ela trata de entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação
na vida pessoal e social, no desenvolvimento dos conhecimentos científicos, do conhecimento, associando aos conhecimentos científicos as linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias e aos processos de produção e aos problemas que se propõem solucionar. Basicamente, isso aqui é sobre o quê? Tecnologia da informação. Sim, só as novas tecnologias, Kaique. Aí vamos lá. A habilidade 28 trata de reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e informação. Doutor C aqui. Sim, informação e comunicação. Que é basicamente o seguinte: tudo vai afetar a sociedade de alguma forma. E aí você tem que entender como isso está afetando o corpo social. Fazer essa análise a partir dos diferentes formatos. Por exemplo, para uma pessoa idosa, qual é o impacto social de uma pessoa que não tem o conhecimento de como as tecnologias funcionam ao ser integrada nessas tecnologias de comunicação e informação, certo? Estou esperando a Lindinha falar, gente, que ela está digitando. Exatamente, perfeito. Vamos lá. Habilidade 19. Identificar, pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e informação. Ou seja, dentro desse contexto aqui que está sendo apresentado para vocês, qual é a tecnologia da comunicação e informação aplicada efetivamente à situação? Entenderam? E aí, por fim, a habilidade 13 relaciona as tecnologias ao desenvolvimento da sociedade e os conhecimentos que elas produzem. Afinal de contas, a gente sabe que é muito mais fácil uma pessoa com poder aquisitivo dominar essas novas tecnologias do que uma pessoa que não tem esse poder aquisitivo, certo? Então, a questão do Enem sim vai tratar e se preocupar com isso. Dúvidas até aqui? Então, gente, vejam só. Para finalizar, nesse QR Code aqui, vocês conseguem o meu simulado de códigos e linguagens, que tem tanto questões dos Enems anteriores quanto questões autorais inéditas minhas, certo? E ele tá de graça. No outro QR Code, vocês têm acesso ao meu e-book com 140 repertórios de redação, certo? E todos voltados ao viés artístico. Então, tem obra de arte, tem filme, tem música, tem de tudo. E se vocês usarem o cupom PROFICLARE, vocês vão ter direito a 30% de desconto, certo? Estou deixando aqui um tempo para vocês pegarem o do simulado. Posso sim. Vou mandar. Dúvidas, gente? Imagina. Alguém quer fazer alguma pergunta? Imagina, pessoal. Fiquem à vontade para entrar em contato e deixa só dica para quem tem dificuldade em interpretar poemas. Vamos lá. Vou ter que recorrer ao chat GPT. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer a leitura do poema e vai debater ele com o chat GPT. Mas não confie 100% na interpretação do chat GPT. Se possível, na realidade, ao invés de usar o chat, combine com um colega ou uma colega para você fazer uma sessão de estudos sobre poemas. Aí você debate com ele. Depois, se você quiser, você vai e debate com o chat GPT, tá bem? Vamos inverter aí a ordem, mas pode usar a ferramenta para estudo. Muito bem, meus amores, então é isso. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela para poder mandar o link desse slide para você. Lindinha, você participa do grupo de estudos com a Liana, a Ellie e a Bibi?
Fala pra Eliana parar de chorar no meu Discord, pelo amor de Deus. Gente, a Eliana faz mentoria de redação comigo. Aí ela tá fazendo simulado hoje. Tá chorando no meu Discord porque não gostou do tema. Gente, se todo problema do mundo fosse esse, mais tarde ela tem mentoria. Pessoal, outra coisa que é importante avisar. Não tenho mais vagas nem de mentoria, nem aula particular para esse ano para o Enem, certo? Correção de redação, eu acho que eu ainda tenho 3 vagas, mas também não é garantido não, porque tem uma galera que entra em contato e tá no aguardo. Mas aí fica o aviso, se alguém quiser, tiver interesse, entra em contato logo. Ok, eu acho que é isso. Corrijo sim. Por hoje vocês estão liberados. A gente se vê na nossa próxima aula e eu vou marcar a reposição com a Lindinha depois. Beijo, crianças. Tchauzinho.